Boa tarde. Está funcionando isso? Tá? Bom, meu nome é Leonardo Basso. Esse artigo aqui, vamos dizer assim, ele tem uma visão um pouco diferente do artigo que eu apresentei na parte da manhã. Né? Por quê? Porque quando eu falo sobre inovação, vamos dizer assim, um dos drivers de inovação é o capital humano, ou capital intelectual. Né? Então, por que trabalhar com esse tema inovação? Eu sou um cara que trabalho num doutorado de finanças, né? Então a minha preocupação é com criação de valor. Bom, mas, como a gente sabe, o Brasil é um país extremamente atrasado quando a gente fala de inovação, certo? A maioria das empresas brasileiras não faz inovação de produto, faz inovação de processo, mas inovação de processo é muito difícil, né? Às vezes de você mensurar, e por conta disso eu comecei a ter uma preocupação junto com alguns pesquisadores. Um deles está aqui, Herbert Kimura, e o terceiro é o meu orientando, né? O Ulisses Shimizu. Eu vou tentar sintetizar esse artigo no seguinte sentido. Bom, quando eu falo de inovação, eu tenho que saber conceituar a inovação, certo? Bom, eu tenho inovação de processo, inovação de produto, eu tenho que saber mensurar a inovação. E, como eu estou falando de criação de valor, eu tenho que saber como eu conceituo criação de valor e como eu mensuro criação de valor. E depois eu tento fazer uma relação entre as duas coisas. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque esse artigo aqui ele foi apresentado lá no PUMES, em Washington, primeiramente, e ele está em inglês, mas eu consigo sintetizar para vocês, vamos dizer assim, até onde nós chegamos agora. Então, algumas das... Então, a ideia é o seguinte, ó, eu estou preocupado com uma coisa que o Brasil deveria estar extremamente preocupado, certo? Nós precisamos entender por que nós somos um país que inova pouco. E por que nós precisamos entender isso? Porque se você acreditar que uma pessoa como Schumpeter, por exemplo, tem uma relevância, né, o processo de destruição criativa ele é relevante para a criação de valor numa sociedade moderna. E a destruição criativa nada mais é do que você criar inovações e destruir inovações até relevantes. Quando você criar inovações e destruir inovações até relevantes. Quando você, por exemplo, pega a tecnologia embutida num celular, por exemplo. Bom, e por que essa preocupação com inovação? Porque os países dos BRICS, por exemplo, a China, Índia, Rússia, são países com os quais nós vamos ter que conversar e competir. E esses países são extremamente inovadores. Então não dá para a gente ignorar o fato de que a China está produzindo muita inovação. E numa linguagem, né, popular, nós vamos ter que peitar a China. Certo? A gente tem que ter um olhar para a China, né, porque, na minha visão, a China é um competidor poderosíssimo. E nós temos que verificar por que esses caras estão fazendo coisas que, do meu ponto de vista, estão demorando muito a sair do papel no Brasil. Um exemplo disso é a inovação. Nós somos um país que inovamos muito pouco. Para vocês terem uma ideia, né, quando eu tentei coletar os dados dessa pesquisa, o orientador meu veio aqui no Rio de Janeiro, porque tem uma pesquisa do IBGE, a Pintec, né, que coleta dados que poderiam ser uma proxy para o construto de inovação. Por exemplo, o número de doutores dentro das empresas alocados para a inovação. Ele voltou lá para São Paulo, olha, não achei
né, vou exagerar, não achei doutores trabalhando nas empresas em inovação. Falei, volta lá, abre a base, pega empresa por empresa, né, e verifica, né, se isso daí tem sentido. E a verdade, para minha surpresa, nós não temos doutores trabalhando em pesquisa dentro das empresas. Tá? E aí você tem, vamos dizer assim, iniciativas como a da FAPESP, né, ou do CNPq, né, pagando pesquisadores, recém-doutores, para ficar dentro das empresas. Né, mas a pergunta é, por que as empresas, né, não tomam a iniciativa de fazer isso? Então, inovação é extremamente importante para o Brasil. A China está aí. A China está aí, está com toda a força, inova muito, e é esse país que nós vamos ter que conversar, entender e participar do jogo competitivo. Bom, então, eu não vou usar todos os slides, então, vamos tentar andar. Bom, como foi apresentado lá nos Estados Unidos, a gente deu uma ideia, né, do PIB brasileiro. Isso aqui não interessa muito, mas tem algumas coisas que a gente é líder regional. Por exemplo, biocombustíveis, né? A Embrapa tem um papel importantíssimo no desenvolvimento de inovação para o agronegócio. E, por exemplo, a Petrobras tem um papel importantíssimo no que concerne, por exemplo, a extrair óleo em águas profundas, né? Mas, se você pega o contexto geral brasileiro, isso é muito pouco, né? Então, eu vou ser provocativo nesse sentido aqui. Nós temos que pensar em inovação de uma maneira um pouco mais consistente. Bom, vamos lá ver o que eu posso... bom, esse interesse eu vou pular. As referências que a gente se baseou, elas estão aqui. Vamos andar. Bom, e aí, como é que a gente fez essa pesquisa, né? Se eu tenho que falar sobre inovação, eu teria que responder algumas perguntas. E nós tivemos duas perguntas. A inovação está associada com a performance financeira? Colocando de outra forma, inovação cria valor? Certo? Quer dizer, vale a pena. E os esforços inovativos impactam na performance financeira? Deixa eu explicar isso. Porque quando eu falo de inovação, o problema que eu tenho é, nossa, esse negócio parece um pouco complexo, certo? Por quê? Eu tenho capital humano, mas eu tenho também o que eu gasto em P&D, certo? Eu tenho também o que se chama de capital relacional. Por exemplo, eu posso ter relacionamentos que fazem com que eu compre inovação pronta no mercado. Então, o que é mais importante? Eu consigo colocar tudo isso dentro de um conceito que eu não consigo observar, chamado inovação? A resposta para isso, né, é um negócio chamado construto, certo? Que você cria variáveis latentes a partir de variáveis observadas. Então, aonde a gente inovou? Né? A gente inovou que a gente fez uma análise fatorial para tentar captar, por exemplo, dentro das proxies para capital humano, aquelas que são relevantes para eu ter uma proxy de capital humano. Como eu disse para vocês, não adianta eu pensar em número de doutores no Brasil. Então, nós fomos lá no Manual de Oslo, né, que, vamos dizer assim, trata da conceituação e mensuração de inovação a um nível mundial. O Brasil trouxe isso para cá. A Pintec é extremamente inovadora em relação a isso, né? A pesquisa de inovação tecnológica do IBGE. Então, nós temos, né, o Manual de Oslo incorporado no Brasil, mas quando eu tenho
tento construir uma coisa similar ao resto do mundo, eu chego à conclusão que eu não posso pensar em número de doutores como uma variável relevante, porque não existem doutores trabalhando com inovação nas empresas brasileiras, né? Aí eu vou dar uma opinião pessoal, né? A miopia do resto do mundo. Por exemplo, você pega a Siemens, eles têm mais de 50% do pessoal qualificado trabalhando dentro da Siemens é doutor. Certo? E se você pega as empresas brasileiras, você não tem doutor. Então, quem que está certo? O resto do mundo, né, ou nós? 5 minutos. Bom, então, nós usamos análise fatorial e o modelo de equação estrutural. Então, eu vou tentar... olha, eu peguei da Pintec, né? E peguei também as demonstrações de resultados e balanços, né? Vamos lá? Eu quero chegar no modelinho para vocês entenderem. Então vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui. Capital humano. Eu vou na literatura internacional, eu sei que eu tenho que pegar o número de PhD dedicados exclusivamente a pesquisa e desenvolvimento em comparação com o staff total da empresa, número de funcionários total. PhD, mestres, graduados, técnicos, e a pergunta é, o que disso daqui é importante para o Brasil? O que eu posso fazer? Eu faço uma fatorial e tento verificar o que é importante para o Brasil, né? O que é uma fatorial? Eu vou tentar verificar vamos dizer assim, as variáveis que têm uma alta correlação entre elas. Bom, eu estou dando um exemplo para capital humano, mais um, deixa eu ver o que eu vou pegar. O esforço inovador. Não é só o capital humano, eu preciso de treinamento, né? Eu preciso dos dispêndios internos em P&D. Aí eu tenho o pessoal que trabalha, mas o pessoal que trabalha, se eu não ponho recursos à disposição do pessoal que trabalha, talvez eu não tenha resultado nenhum. Então eu tenho que ver quanto que estou gastando com P&D interno, quanto eu estou comprando de máquina, certo? Quanto que os dispêndios com inovação tecnológica divididos, né? A gente, vamos dizer assim, relativizou dividindo pela receita da empresa. Então vocês estão vendo que eu estou dando 2 exemplos, né? Eu tenho que ter, por exemplo, o esforço inovador, aí é dispêndio. O outro o que era? Era número de pessoas dedicadas à inovação. Vamos mandar mais um, por causa do tempo. Bom, o capital relacional. O capital relacional o que é? Olha, o que eu gasto para comprar coisa que está no mercado? O segundo, né? E o que eu gasto para comprar pesquisa e desenvolvimento que está fora da empresa? Tá? E tem um que é extremamente relevante, que é o número de patentes. Por que o número de patentes? Porque, vamos pegar as coisas anteriores. Eu pego, por exemplo, o número de doutores, eu pego os dispêndios, isso daí é o esforço inovador, o que eu estou colocando para inovar. Mas isso não mostra o que eu inovei. Porque eu posso, por exemplo, vamos dizer, extremo, usar 20 anos de pesquisa para produzir uma droga que vai curar todos os tipos de câncer e não conseguir um resultado. Então, eu tenho que medir também o resultado do processo de inovação. E aí, como é que eu meço o resultado do processo de inovação? Um dos jeitos de medir o resultado é o número de patentes. Certo que o número de patentes não está na pesquisa da Pintec. A gente precisou ir pegar no INPE, Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? Então, agora eu vou falar o modelo para vocês, só para encerrar, vou andando. As variáveis financeiras. Aqui o conceito de criação de valor é um pouco diferente dos conceitos que eu, quando estou ministrando as minhas aulas de finanças, enfatizo. Por quê?
Vocês percebem que quando eu falo em finanças, eu estou preocupado com uma única variável resultante do processo de criação de valor. Por exemplo, o Return on Assets, a lucratividade. Ou o Total Shareholder Return. O que é o Total Shareholder Return? É o retorno para o acionista. A variação do preço da ação que ele comprou, né, mais os dividendos trazidos para o presente. Bom, por conta disso, isso aqui é um pouco diferente no seguinte sentido. O conceito é multidimensional, certo? Então, eu uso o modelo de equação estrutural para verificar os que têm uma alta correlação entre eles. Tá? Então, agora vou falar o modelo para vocês. Então, o negócio é o seguinte. Quando a gente rodou tudo e colocou num diagrama de caminho, qual foi o melhor modelo para nós? O melhor modelo foi esse. O esforço inovador é explicado por aquelas variáveis lá. Tá? Vocês estão percebendo que número de doutores não aparece. Certo? Esse esforço inovador, ele produz um número de patentes. E esse número de patentes é que explica a performance financeira. Certo? Então, eu tenho uma ideia, esse é o segundo modelo. A gente tem um primeiro modelo que a gente aplica, já foi publicado há um mês atrás na Revista de Administração e Inovação. Que a minha preocupação, por falta de conhecimento, era que eu passava do esforço inovador diretamente para a performance. E esquecia que entre o esforço inovador e a performance tem o resultado. Certo? Então, a gente conseguiu comprovar que o número de patentes impacta a performance financeira. Mas com coeficiente, com pouca magnitude. Em outras palavras, parece que o negócio pode funcionar, mas eu preciso trabalhar melhor no modelo. Mas essa é a ideia. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando o que existe da literatura internacional, reproduzindo para o Brasil, né, e melhorando esse construto que a gente fez de esforço inovador, de resultados do processo de inovação e o impacto na criação de valor. E por que essa preocupação com inovação? Porque o Brasil ou encara esse desafio, né, ou a gente vai perder a corrida para a China. Tá? Então, eu acho que a aposta tem que ser feita, nós temos que encarar esse desafio. É isso aí. Bom, gente, eu não posso dar um mau exemplo, né? Tenho que tentar ser bastante ágil. Os que tiveram aqui ontem... pois é, todo mundo vai cronometrar. Os que tiveram aqui ontem sabem que a minha inquietação em pesquisar a questão do capital intelectual está associado a um trabalho que foi feito por Carl Erik Zweig no meio dos anos 90, onde ele procurou identificar... pode pular duas logo. Mais uma. Procurou identificar a relação entre o valor de mercado e o valor contábil das organizações, isso para um período de quase 70 anos no mercado americano, e constatou que raramente o valor de mercado representava, na média, o valor de mercado representava o valor de livro das organizações. Significa que durante 70 anos no mercado americano, e depois a gente fez essa mesma curva para o mercado brasileiro, existem organizações que estão criando valor, existem organizações que estão destruindo valor, e existem organizações que alternam períodos de criação e de destruição de valor. Então, a gente procurou, para tentar identificar uma forma de medir e categorizar essas empresas em função do seu processo de criação e destruição de valor, a gente procurou utilizar um placar equilibrado. Então, um dos meus focos de pesquisa é o Balanced Scorecard, né? A gente procurou utilizar algumas perspectivas do scorecard, utilizando também
análise fatorial e alternou a análise fatorial com a criação de construtos por adição simples e cálculo das médias. Então, a gente tem, na tentativa de identificar as fontes de geração de valor dessas organizações que criam ou destroem valor, a gente procurou utilizar variáveis que estariam dentro de construtos, que são construtos previstos por Kaplan e Norton, basicamente, e por outros autores identificados com a corrente do capital intelectual. Então, por exemplo, a gente tem 4 variáveis na dimensão econômico-financeira, que alguns autores chamam de capital financeiro, ou ativos financeiros. Então, se o faturamento cresce acima dos concorrentes, a margem é maior que a dos concorrentes, toda essa análise foi sempre feita do ponto de vista de percepção do sujeito da empresa em relação àquilo que acontece com seus concorrentes mais diretos. Essa pesquisa ela rodou a partir de um survey que foi mandado para aquilo que a gente qualificou como organizações de maior complexidade na economia brasileira. Isso totalizou um grupo de 1.300 organizações que foi construído a partir de empresas de capital aberto, empresas estatais, empresas listadas no 500 maiores e melhores, empresas mais admiradas. Quando a gente fez esse conjunto, chegou a ter 1.300 empresas, das quais 96 participaram efetivamente da pesquisa e 6 foram outliers. Então, a gente tem os 4 construtos onde a gente procurou fazer as medições, o econômico-financeiro, a dimensão de mercados e cliente, também chamada de capital de relacionamentos, capital social ou estrutura externa, né? Estrutura externa pelo próprio Zweig. Os outros 2 construtos são tecnologia e processos, ou capital estrutural, ou capital organizacional, ou estrutura interna, com 5 variáveis, e um último construto que seria mais ligado ao lado humano, aprendizado humano e renovação, capital humano, competências individuais, com 3 questões. Essas questões elas foram operacionalizadas de 2 formas, como eu já falei, uma por análise fatorial e uma por uma escala aditiva simples. Então, a gente partiu de um modelo de referência onde a gente tem os conceitos associados à performance balanceada, né, vide Kaplan e Norton, ativos financeiros, estrutura externa, estrutura interna e a questão das competências. Isso aí foi transformado em variáveis para medir capital de relacionamento, capital organizacional, capital humano e capital financeiro. O construto capital intelectual foi criado por um processo de soma vetorial. Então, a gente tinha 3 dimensões e calculou vetorialmente, então seria capital de relacionamento ao quadrado, mais capital humano ao quadrado, mais capital organizacional ao quadrado, raiz quadrada dessa coisa toda. É um vetorzinho que nem a gente aprende lá nas primeiras aulas da Faculdade de Engenharia, né? E o valor total também, uma soma vetorial entre o capital financeiro e o capital intelectual. A partir daí, a gente traçou 2 hipóteses. Não existem segmentos de empresas estatisticamente diferenciadas quanto aos índices de CF, CO, CR, CH, e não existem segmentos de empresas em que ocorra destruição simultânea de capital financeiro e capital intelectual, considerando todos os índices e dimensões. Como é que a gente trabalhou isso? A gente, então, fez a tabulação de respostas, apurou estatísticas descritivas, identificou os 6 outliers, fez o cômputo dos indicadores para cada uma das facetas do capital intelectual e também do capital financeiro, criação de construtos como proxies dos indicadores para capital intelectual e valor. Então, a gente já fez aquelas somas vetoriais para o capital intelectual, né, um proxy de capital intelectual, e aquela última soma vetorial como proxy para a criação ou destruição de valor. E para que a gente tornasse essa distribuição mais comportada e tornasse ela toda de uma mesma grandeza, a gente pegou esses indicadores e padronizou eles com base no score Z, de forma que a gente tem uma distribuição com média 0, né, e desvio padrão igual a 1, e isso aí está bem comportadinho na forma de uma curva normal, o que vai facilitar para atender as exigências, por exemplo, da análise fatorial com 90 observações.
Também foi feita a identificação de clusters, a partir da análise hierárquica com o método de Ward, a identificação de funções discriminantes, comprovando, a partir da MANOVA e da ANOVA, a existência de clusters distintos, estatisticamente considerados, podendo ser considerados distintos, e foram aplicados testes não paramétricos para comparação da magnitude dos itens em cada um dos clusters e aplicação também para comparação da magnitude de cada índice dentro de cada cluster. A gente tem uma tabela que mostra mais ou menos como é que isso foi feito, ou como é que isso foi operacionalizado e os resultados obtidos para as 90 observações. Então, a gente tem uma média, desvio, padrão, mediana, toda a parte de estatística descritiva. A gente vê ali que a magnitude do CI, obviamente, em sendo uma soma vetorial, é maior do que seus 3 componentes, né? O capital financeiro sendo uma soma vetorial entre, aliás, o valor total sendo também uma soma vetorial entre o CI e o CF, também deveria resultar num valor superior ao próprio CI. Em função de a gente ter grandezas diferentes, né, como tudo inicialmente era uma escala de 1 a 6. Na hora que a gente faz a soma vetorial, a gente começa a ter grandezas numa régua maior do que 6. Então, qual foi a solução para esse problema? Para tudo ter a mesma magnitude, e até a gente já ter uma distribuição que começa com uma pontuação negativa e vai até uma pontuação positiva, a gente padronizou pelo score Z. Bom, aí começa, a gente vai depois colocar à disposição o artigo completo, né? A gente identificou a existência de 3 grupos de empresas, que a gente apelidou de empresas neutras, empresas que geram valor ou mais valor, e empresas que destroem valor, onde a gente tem, já ali retratado nessa tabela, o score padronizado de cada um dos índices, capital relacional, capital organizacional, capital humano, o capital intelectual, financeiro e o valor total. Então, a gente tem, a título de exemplo, ali na última coluna do valor total, as empresas do segmento mais valor, elas têm índices maiores em todos os... Né, tem valores maiores em todos os índices, levando a um índice de valor total maior que as demais. Já na de menos valor, a gente tem índices negativos em todas as dimensões, gerando um grupo de 27 empresas que, em tese, destruiriam o valor ao invés de estar criando valor. A gente tem como testes finais aquele monte de 0 ali, porque, como eu falei, como você passa a ter uma distribuição padronizada pelo score Z, a média tem que dar 0 ali, né? No geral, naquela linha geral, a média é 0 e o desvio é 1, comprovando que, efetivamente, eles foram padronizados pelo score Z. Em cada uma das linhas, das grandes linhas, dos grandes grupos, a gente tem um teste de associação, né, de correlação entre, por exemplo, lá na Neutras, o índice de capital de relacionamento está ou não associado ao índice de capital organizacional. Então, como eles se associam. A gente fez esse mesmo trabalho a partir da análise fatorial, e o que eu queria destacar é que, do ponto de vista da análise fatorial, as variáveis praticamente caíram nos mesmos grupos que a distribuição teórica. Ou seja, se eu não me engano, das 17 ou 19 variáveis trabalhadas, só 3 ou 4 saíram do construto original quando a gente fez a análise fatorial. Na análise fatorial, a gente não trabalhou com a soma simples, a gente trabalhou com o score fatorial apurado para cada um daqueles fatores, ponderado pelo alto valor, né, que tem a ver com a variância explicada por cada um daqueles fatores na hora que a gente faz a redução às dimensões latentes. Então, a gente saiu também com um indicador para cada um daqueles fatores e fez a operação também de análise fatorial, de soma vetorial para eles.
Já quase no final aqui, a gente, então, considerando a ideia da escala aditiva, ou seja, são variáveis ex ante, né, que a gente tira da literatura e simplesmente faz a soma delas. A gente rejeitou H01 e rejeitou H02, ou seja, existem grupos distintos de empresa e existem situações onde elas destroem valor em todas as dimensões. Na escala latente também rejeita H01 e H02. O que a gente tem ali são os índices comparados entre as duas escalas. Né? A conclusão que a gente chega é que quem não tem muito aparelhamento estatístico para fazer um tipo de categorização de empresas conseguiria fazer essa categorização pela simples soma algébrica, aritmética até, né? A gente compara os resultados, então, assim, ó, das 90 empresas, a gente tem 13 que caíram no grupo de neutras, tanto pelo processo aditivo quanto das dimensões latentes. A gente tem 21 que repetem esse grupo que gera valor, então a gente já tem 34 com 26, a gente tem 60 das 90 empresas estão classificadas da mesma forma nos dois processos. E aqui a gente vê de uma forma gráfica que eu acho bastante interessante, onde a gente tem empilhados em cada uma dessas barrinhas os componentes do capital, do valor total, melhor dizendo. Então a gente tem esse pedacinho branco é o capital financeiro, depois a gente tem aqui o capital de relacionamento, aqui no meio o capital organizacional e mais em cima aqui o capital humano. Então a gente tem como ver que as empresas que geram mais valor, elas geram mais valor em todas as dimensões ao mesmo tempo, com magnitudes diferentes. Algumas empresas gerando mais valor que as outras. As que destroem valor, de uma forma geral, destroem valor em todas as dimensões ao mesmo tempo, tirando aqui 2 ou 3 exceções. Essa aqui teria, o capital humano tentaria reverter a degradação de valor nessa observação aqui, nessa outra aqui. Está dando para ver a pontinha para cima? Está dando para ver que ele não está na barra, né? E a gente tem um grupo de empresas que são as famosas meio barro, meio tijolo. Elas estão ali, não criam nem destroem muito valor. Talvez porque inovem pouco, não se arrisquem a inovar, né? Então ficam ali mais ou menos fazendo aquela vidinha delas. Bom, algumas considerações. A utilização de índices de capital intelectual e a categorização das empresas a partir deles permitiria que o mercado, frente a uma situação de contingência, pudesse avaliar o quanto uma empresa já está suficientemente preparada para utilizar as suas capabilities, apreciando as mais aptas e descontando as menos prontas, reforçando a ideia de fazer frente às vulnerabilidades apresentada por Russ. O professor Russ esteve com a gente em videoconferência ontem, chegou a falar um pouquinho sobre isso. E uma última consideração é que os resultados reforçam as suposições sobre a interatividade entre os componentes do capital intelectual e a geração de valor total. Né? Isso aí a gente conseguiu testar e rejeitar H0, H01 e H02, em favor, respectivamente, da existência de segmentos diferenciados de empresas e da existência de pelo menos um tipo de empresa em que há destruição simultânea de valor. Só para fechar, a gente volta então também a um gráfico que a gente apresentou ontem, onde a gente mostra então o recorte teórico que a gente está trabalhando, que são metodologias para acompanhamento do capital intelectual e ativos intangíveis que não têm valoração explícita em moeda e que partem da avaliação dos componentes. A gente está procurando estender um pouquinho desse quadrante aí da avaliação dos componentes para a avaliação da organização como um todo. É isso aí.
Obrigado. Podemos seguir agora, então, professor Nicolini? Eu não sei nem como o Joaquim vai conseguir ligar as três apresentações. Das duas primeiras até tem algumas ligações muito claras. A minha não, a minha está bem distante. A questão é que está se falando de inovação, de criação de valor, de massa crítica no final das contas, também está se falando nisso, mas o meu trabalho na realidade está na gênese da criação de tudo isso, que é justamente quem começa a produzir inovação, a produzir valor, e de que forma isso começa. Então é o trabalho que eu vou apresentar aqui. Os indivíduos podem aprender a partir de uma prática social, refraseando, né, o título. Vamos passar a primeira. E aí um dos construtores que eu tenho usado na minha pesquisa é a questão das comunidades de prática. Por que comunidade de prática? A primeira coisa que é importante a gente pensar em termos de comunidade é o significado dessa palavra, porque uma comunidade prática tem as origens nas raízes de com, que são todos, e mon, que significa troca, intercâmbio. Ou seja, em princípio, então, uma comunidade é alguma coisa que é compartilhada por todos. E o termo praxis, né, que nós conhecemos bem a origem, é esse processo de contextualizar, de tomada de consciência para fazer história e transformar o mundo. Bem, então essa comunidade prática na junção, e efetivamente existem problemas de junção, né, desses dois conceitos, porque eles vêm de áreas muito diferentes, a gente estaria falando de uma comunidade prática como um grupo social que vai providenciar o suporte interpretativo para que o conhecimento que está sendo gerado possa ser significado, contextualizado e interpretado. E aí, uma definição do Brian Gray, ele fala que essa comunidade prática é um pequeno grupo de pessoas que trabalham juntas por um período de tempo, que são pares na execução de um trabalho real. Os que os mantêm juntos é um senso de propósito e uma necessidade de saber o que os outros sabem. A ideia da comunidade prática, então, basicamente é o seguinte: todos têm um problema. E que problema é esse? No meu espaço de trabalho, no meu espaço de convívio, nós temos um problema e esse problema só pode ser solucionado a partir do conhecimento que cada um traz. E esse conhecimento compartilhado por todos é o que vai fazer com que esse grupo tenha a capacidade de enfrentá-lo. Mas aí a gente para pensar também, mas o que é uma comunidade prática? E a primeira coisa que a gente tem que fazer é delimitar. Uma comunidade prática não é uma rede informal, um grupo de amigos que tem necessidades afetivas e de relacionamento. Ela também não é um time operacional, que é composto por uma empresa e designados pela gestão dessa empresa, onde todo mundo tem sua própria responsabilidade. E tampouco um departamento formal, que não é uma coisa ad hoc, que é constituída, e a ideia é que exista enquanto a empresa existir. Porque no departamento formal, o que nós estamos falando é de um grupo bem estruturado, com funções claramente definidas, com um regimento que regulamenta o funcionamento dessas pessoas. Quando nós estamos falando de comunidade prática, nós estamos falando de um grupo que surge de forma, qual seria a palavra? Espontânea. Ele não é designado por ninguém. Então esse grupo surge de forma espontânea. Por quê? Porque ele identifica um empreendimento conjunto. A partir desse empreendimento, que é a possibilidade, a necessidade de aprender alguma coisa para resolver problemas, aí sim a comunidade começa espontaneamente a se estruturar. Agora, como ela se estrutura? Ela vai fazer uma autoseleção baseada na expertise de cada um. Então, você é convidado a estar dentro dessa comunidade na medida em que você traz conhecimentos para nos auxiliar. A segunda coisa é o que mobiliza esse pessoal. É comprometimento, identificação com o grupo e com a expertise gerada por esse grupo. Qual vai ser o propósito? Partilhar conhecimento e desenvolver capacidades que possam ser apropriadas por todos em última análise.
E o tempo que ela dura? Aí é indefinido. Tem comunidades de práticas que duram séculos, tem comunidades de prática que duram semanas. Depende, o problema está resolvido, a comunidade se reuniu, selecionou pessoas, todos trabalharam, o conhecimento foi gerado, apropriado, o problema se resolveu, então o interesse acabou. E nós passamos a uma outra comunidade, um outro problema daí em diante. E a forma que esse grupo vai aprender, segundo a conceituação de Levi-Wenger, é pela participação periférica legítima, que é o quadro da direita. Ou seja, se a gente parar para reparar como a gente aprende formalmente pelo ensino tradicional, dentro das faculdades, dos colégios, e como a gente aprende informalmente no espaço de trabalho, nós vamos ver que são formas muito diferentes, e a minha tese no doutorado é que essas coisas eram altamente complementares também. Então, na participação periférica legítima, o que nós vamos falar é o seguinte: a aprendizagem não acontece num plano individual, ela vai acontecer num plano social, ou seja, dentro dessa comunidade de prática. O local da transmissão do conhecimento não é mais a escola, mas a própria estrutura da comunidade. E essa comunidade, ela não está encerrada dentro de uma empresa, tem comunidades que estão encerradas dentro de um pequeno grupo daquele departamento formal, tem comunidades como uma comunidade científica que não está encerrada em lugar nenhum, ela vara com países e continentes, porque são teóricos propensos a tentar explicar alguma coisa. Por exemplo, resolver um teorema. Tem matemáticos em várias partes do mundo tentando compartilhar como vai resolver aquele problema. Então, já é uma comunidade bem maior. O foco na hora da transmissão do conhecimento pelo ensino tradicional, o ensino pela a PLL, a gente está falando de prática, é a prática que aprender é o foco. Então, eu preciso estar imiscuído na prática para poder aprender. O locus da transmissão do conhecimento deixa de ser o professor e passa a ser a própria estrutura da comunidade. Quando a gente está falando, nós estamos falando de colégio, nós estamos falando de um professor que está ali, detém o conhecimento e repassa ao aluno, né? Essa é a forma clássica como nós vemos. Quando nós estamos falando de estruturas da comunidade, nós estamos pensando da seguinte forma: como essa comunidade aprende? Ela aprende com todos os membros do grupo. Mas e se um membro for embora, for demitido, ou mudar de país, ou morreu, o conhecimento que ele detinha nessa comunidade, esse conhecimento morre? Não, esse conhecimento já é apropriado pela comunidade. E de que forma é apropriado se muitas vezes esse é um conhecimento tácito, não é um conhecimento que possa ser explicitado? As histórias que aquela pessoa contou ficam, os casos em que ela participou são relembrados pela comunidade, e muitas vezes isso, na maior parte das vezes, tudo isso é transformado em artefatos simbólicos. E esses artefatos são que permitem que muitas vezes todos os membros de uma comunidade original já tenham deixado a comunidade, já tenham mudado, e o conhecimento amealhado tenha continuado e tenha sido repassado às pessoas que entrarão depois. Então, volta um pouco antes. A forma de transmissão do conhecimento deixa de ser o discurso do professor e passa a ser isso, as histórias que são construídas, discutidas e difundidas pelos membros. A relação ensino-aprendizagem deixa de ser professor-aluno e ela aparece de várias formas. Você tem uma relação mestre-aprendiz, onde mestre não é o professor, mas mestre é aquele membro da comunidade que detém uma alta expertise em um determinado assunto e ele ensina os outros. É como se a gente estivesse falando, por exemplo, de um orientador e de um estudante. Não porque o orientador detenha o conhecimento explícito sobre determinado assunto, mas, por exemplo, ele detém o conhecimento tácito sobre como se faz uma tese. Ele já passou, ele já orientou outros. Então, é uma relação mestre-aprendiz, não porque é professor-aluno, mas é uma relação mestre porque um outro construiu uma determinada maestria sobre um assunto.
Também tem uma relação de antigos membros com novos membros. Quando um membro mais antigo passa a deter expertise e passa a ser referência dentro de uma comunidade. Por exemplo, na tese, eu perguntei a um aluno um aluno que era especialista em políticas públicas de gestão governamental, da ENAP, perguntei a ele, quando você acha que no seu departamento, nessa pequena comunidade que você está descrevendo, você deixou de ser um aprendiz e passou a se tornar um membro pleno? Ou seja, quando ele deixa de ser um novo membro e passa a ser um antigo membro. E ele falou, foi no momento que eu parei de perguntar e começaram a me perguntar sobre as práticas no escritório. E também tem aprendizagem entre pares de aprendizes, que a gente pensa que inicialmente é uma coisa impossível, e não é. Por quê? Porque os aprendizes, eles têm uma ótica muito particular sobre o processo que eles estão inseridos. Então, muitas vezes, o mestre ou o antigo membro tem dificuldade de entender qual é o problema de aprendizado. E um outro aprendiz, não, ele tem a facilidade porque ele está vivenciando. E se ele efetivamente já conseguiu passar por esse problema de aprendizado, já conseguiu solucionar esse problema de aprendizado, ele é alguém muito mais apto a ensinar quem ainda está com a dificuldade, porque ele entende exatamente o contexto que aquela dificuldade está sendo discutida. E aí você tem o resultado da transmissão do conhecimento, que deixa de ser uma aprendizagem muito fragmentada pelo ensino tradicional, muitas vezes fragmentada em tempo, fragmentada em espaço, fragmentada na forma como é apresentado o conteúdo, e passa a ter uma aprendizagem, que se diz na aprendizagem situal, uma aprendizagem situada, ou seja, uma aprendizagem que faz sentido dentro do contexto espaço-tempo que ela foi produzida. E aí você tem algumas dimensões que são importantes. Como é que funciona antes essa questão da participação periférica legítima? O que acontece é você trazer um novo membro para a periferia dessa comunidade de prática. Ou seja, ele é um novato que está chegando, não tem experiência, não detém muito conhecimento. Então o que você faz é dar a ele algumas tarefas bastante simples, em que, na execução, se houver qualquer tipo de erro, os prejuízos sejam muito pequenos e tudo possa ser contornado e ele possa ser ensinado. Na medida que esse membro está conseguindo evoluir e todo o grupo legitima a participação dele, o auxiliando, dando contribuições, fazendo com que ele perceba algumas coisas que não são tão claras, fazendo com que ele ouça histórias do grupo e veja como o grupo tratou esse problema anteriormente. À medida que esse grupo está legitimando ele começa a caminhar para o centro da comunidade. Ele começa a deixar de ser um antigo membro para passar a ser um novo membro. Então é isso que legitima a participação dele. Oi? Sim, deixa de ser novo membro para ser um antigo membro. E aí, dentro desse grupo, a aprendizagem na comunidade vai acontecer a partir do empreendimento que é conjunto, ou seja, essa dificuldade que nós temos em entender, em resolver um problema, em dar o próximo passo. Esse empreendimento conjunto leva a um engajamento mútuo, ou seja, todos estão muito imbuídos na tarefa de resolver um determinado problema, e desse repertório que é compartilhado por todos, onde todos trazem sua experiência, principalmente quando a gente está falando de experiências tácitas. Esse é um artigo teórico mesmo, ele tenta mostrar as bases da aprendizagem em comunidade. O que a gente chega a conclusões, as primeiras conclusões, né, é o seguinte: primeiro, a aprendizagem é influenciada e muito vivamente pela convivência com os seus pares e com os colegas de trabalho em funções que são correlatas ou complementares. Um auditor fiscal confidenciou que ele aprendia bastante com o chefe sobre as questões técnicas do trabalho, mas sobre o processo
que envolvia o trabalho, ele aprendia muito era com a secretária do gabinete. Ou seja, uma comunidade prática não é necessariamente formada só por membros de uma determinada profissão. Todas as pessoas que envolvem, que dão apoio a essa comunidade, elas são partes da comunidade também. A segunda coisa, compartilhar objetivos e meios nessa comunidade é um importante caminho para a aprendizagem. Se você não legitima um novo participante porque você acha que ele não deveria estar ali, porque você acha que ele não é capaz, você impede a aprendizagem dele. Isso acontece em alguns grupos. Alguns grupos, de forma muito velada, começam a fazer com que alguns participantes não sejam legitimados. Então, o participante não tem muita escolha. Ou ele vai estar ali porque ele precisa estar ali, mas ele não é aceito pelo grupo, ou então ele vai embora. Ele decide ir embora de qualquer jeito. A terceira conclusão é que, na medida em que essa comunidade evolui, as histórias, rotinas, ferramentas e modus operandi vão ganhando progressivamente maior complexidade. É um momento que as coisas começam a se institucionalizar. E muitas vezes, principalmente se a comunidade é mais antiga, a gente começa, às vezes, até a ter dificuldade de explicar por que as coisas são daquele jeito. Elas vão se institucionalizando. E aí é importante que as histórias e as vivências sejam resgatadas nessa hora, porque elas é que mostram o porquê que as coisas ficaram assim. E, finalmente, aprender a dominar esse know-how das atividades para ser considerado operacional, mas é muito importante, dentro de uma comunidade, compreender o know-how das tarefas e as consequências e estar preparado para o what if, ou seja, antecipar o que aconteceria em caso dessa ou daquela mudança. É isso que vai tornar você um membro pleno da comunidade. Obrigado. Obrigado. Acho que ainda temos uns minutos ainda para um debate, né? Vou convidar para facilitar todo mundo, se a gente sentar aqui na frente, não? Vamos sentar aqui na frente, que aí a gente facilita o debate. Pessoal, estimulando as perguntas de todos. Eu acho que dá para a gente... Acho que dá para ser perguntado aí, acho que dá para a gente ouvir, não? Ah, está filmado. Bom, Não está sendo filmado, você está ao vivo, amigo. Evelyn, da UFPI, eu gostaria de indagar do professor Nicolini se nessa pesquisa extensa que você fez, você não encontrou aqueles grupos onde o novato no grupo fosse assim bem inquieto e ele já quisesse mudar o processo ou dar contribuições, porque pela sua fala me pareceu que o papel do novo membro não seria muito de renovar, de dar um novo sangue, vamos dizer assim, um oxigênio para um grupo antigo, e sim de ficar quietinho e só aprender. E me causou estranheza esse comportamento do novato ficar quieto. Ok? Só por favor, para a gente ter um pouco mais de espaço, Tá. o moderador estava aqui pedindo a todos para a gente procurar uma atividade de perguntas e respostas. Vai rodar ou posso? Por favor. Tá. Efetivamente, os novatos não gostam muito de ficar calados, né? Mas depende de comunidade para comunidade. Por exemplo, entre os auditores fiscais do Estado da Bahia, onde eu fiz a coleta, era um ambiente muito sisudo, e principalmente onde os membros da comunidade, por força de lei, eram todos auditores fiscais. Então, você não tinha a questão do político em cargo de confiança dentro da secretaria. Não, o único político em cargo de confiança na Secretaria de Fazenda no Estado da Bahia é o secretário. Na Receita, são todos concursados. Então, dentro do ambiente onde você termina aprendendo mais com seu chefe, mais com os membros antigos, e um ambiente onde é tudo muito regulamentado, é muito difícil que eles tenham espaço para botar as unhas de fora.
Mas no caso, por exemplo, dos especialistas em políticas públicas e gestão governamental, acontece uma coisa diferente. Você tem hoje, desde da primeira turma, aproximadamente 700 gestores públicos. Só que tente imaginar o que é 700 diante de uma miríade de secretarias e ministérios do governo federal. Não é nada, absolutamente nada. Então, eles chegam dentro de uma determinada, por exemplo, se eles vão ao CAD, eles já acham muitos gestores. Se eles vão à Secretaria da Presidência da República, eles também vão encontrar muitos gestores. Mas, por exemplo, se eles chegam no Ministério da Agricultura, eles encontram pouquíssimos gestores, ou às vezes nenhum gestor. E eles são cobrados como membros antigos dessa comunidade, embora eles sejam recém-chegados. E aí tem um espaço muito maior para que eles falem e opinem. E a própria literatura, ela prevê isso, que a comunidade muda, e muda muito na medida que os recém-chegados, por mais que eles não tenham experiência, eles sempre trazem novos conhecimentos e novas formas de ver. Então, isso que vai fazer com que a comunidade consiga evoluir. Ok, obrigado. Professora Regiane. Nicoline, é uma dúvida, na verdade. Eu fiquei pensando se qualquer processo de interação social, ele não envolve uma comunidade de prática, porque a aprendizagem é inevitável em qualquer processo de interação, mesmo que a aprendizagem seja não estruturada. Então, eu queria que você esclarecesse esse ponto, falasse um pouquinho sobre isso, porque, na minha visão, inclusive, a comunidade de prática ela pode conviver com um processo de aprendizagem tradicional. Sim, sim, pode. O fato é que eu conheço um casal, um amigo, que ela é paulista, ele é americano, e eles moram agora em Washington. E o filho deles, o Akira, estava em idade de começar a aprender a falar. E ele foi colocado num colégio internacional. E o Akira começou a falar uma língua muitas vezes incompreensível aos pais. Por quê? Porque ele misturava as palavras em inglês com português, com italiano, com francês, com árabe e daí por diante. Porque cada criança trazia uma parte do aprendizado. Como se chamava uma bola, como se chamava um carrinho, e todas as outras aprendiam na socialização, o que, obviamente, criava uma linguagem muito engraçada. Então, muitas vezes, eles tinham que pedir para ele falar várias vezes o que ele queria dizer, apontar, porque ele estava usando uma palavra em outra língua para fazer isso. Então, efetivamente, as comunidades acontecem em qualquer lugar. Desde o momento que a gente nasceu, a gente pode imaginar que nosso bebê ele está no seio de uma pequena comunidade onde ele está vendo você andar todo dia. E ele está tentando entender como funciona esse processo. Agora, isso acontece de forma não mais estruturada, mas mais focada quando você está num ambiente de trabalho. Mas principalmente no ambiente de trabalho, que as pessoas queiram aprender alguma coisa e não estarem ali apenas pelo contra-cheque no final do mês. E é por isso que muitas empresas, quando se fala em gestão do conhecimento, falam, porque nós queremos implantar a comunidade de prática. Não, a comunidade de prática é espontânea, ela não se implanta. E aí é o grande problema de saber como você dar condições, como você conseguir incentivar para que as comunidades de prática floresçam. E isso vai fazer com que efetivamente se crie valor e se inove dentro das empresas. Mas é um processo complicado porque não se entende perfeitamente qual é o mecanismo de florescimento dessas comunidades. Por favor. Sou Rafaela, também tenho uma pergunta sobre comunidade de prática. Desculpa, na realidade, é um Rafaela, da ANAC. E a gente está nessa fase de implantação de comunidade de prática na ANAC, apesar de não ser a melhor palavra, mas é desse criar um ambiente propício para que as comunidades possam existir e florescer. E me causou estranheza também o fato de você considerar um novo membro, de um antigo membro, com algum tipo de até discriminação, né, de classificação, porque eu acho que uma das características da comunidade de prática é não ter hierarquia.
Eu acho que você ter esse espaço de livre acesso, então não importa se é uma pessoa que tem 20 anos de experiência ou uma que tem 1 ano de experiência, o que é experiência, né? Então, o problema a ser resolvido dentro daquela comunidade, pode ser que a pessoa que tenha menos experiência tenha aquele conhecimento específico para resolver aquele problema. E eu entendo que o objetivo final de uma comunidade de prática é a resolução dos problemas, né? É que esses problemas sejam levados àquele ambiente para que ele consiga resolver de uma forma colaborativa. Então, eu não entendi muito bem esse fato de você ter uma hierarquia, assim, efetivamente, dentro da comunidade de prática. Bem, se eu levei a crer que havia uma hierarquia, eu me expressei mal. O fato é que cada membro traz sua experiência. E a gente efetivamente pode discutir se as experiências são mais ou menos válidas, mas a antiguidade não se apaga. Então, pessoas que estão há muito tempo dentro da casa, principalmente se trouxeram contribuições relevantes, elas são muito respeitadas. Então, a hierarquia acontece naturalmente. E a hierarquia nessa comunidade prática não é por uma questão de posto. A autoridade dentro da comunidade prática é a autoridade do argumento. Então, quem tem os melhores argumentos começa a galgar hierarquias, vamos dizer assim, imaginárias, mas que efetivamente acontecem. Então, por exemplo, muitas vezes você tem um chefe que é um cara relativamente respeitado na área, mas que na hora de ser ouvido, a gente prefere não conversar com o chefe, mas conversar com um funcionário que tem mais experiência, que é tido como um líder natural dentro da comunidade. Ou seja, a hierarquia acontece mesmo, mas ela não é designada, ela é conquistada pela autoridade do argumento do participante. A gente tem, por exemplo, problemas muitas vezes de processos, né? Então, assim, um determinado processo não tá funcionando bem, tem algum gap, alguma coisa que você precisa resolver, e as contribuições das pessoas são igualmente valiosas. Então, muitas vezes eu vejo os problemas sendo resolvidos e as sugestões vindo e as coisas sendo implementadas de pessoas mais novas, porque elas têm um conhecimento que é complementar ao conhecimento da pessoa mais experiente. Então, eu vou te dar até... eu tenho exemplos da ANAC, mas eu vou te dar um exemplo até fora da ANAC. Então, eu pessoalmente estava com um problema na minha casa, que o controle remoto da Sky, na hora que eu ia mudar de canal, ele aumentava o volume da televisão. E eu fui para a maior comunidade de prática do mundo, que é o Google, e fui lá e achei uma outra, né, um endereço de uma outra comunidade que tratava desses problemas. Apesar de eu já ter procurado a Sky, e eles cheios de experiência, mas não conseguiram resolver meu problema, e um rapazinho, um garoto lá, falou, faz assim, assim, assado, digita 1, 2, 3, dá 3 pulinhos, o negócio funciona. Quer dizer, eu fiz, funcionou, e ainda consegui ajudar mais 3 ou 4 amigos que estavam com o mesmo problema que eu. E eu não tinha experiência nenhuma naquilo, mas eu consegui contribuir com outras pessoas porque eu já tinha vivenciado aquilo. E não foi meus 40 anos de experiência em controle remoto, porque eu absolutamente não tinha nenhum. Então, assim, essa questão da hierarquia, eu acho que tem que se tomar muito cuidado dentro da comunidade de prática, de você efetivar pessoas por tempo de experiência ou por experiência acumulada, porque muitas vezes aquilo que vai resolver o problema pode vir de uma pessoa que é o seu filho, entendeu? Que está ali do seu lado fazendo alguma coisa no celular e você fala, poxa, isso aqui vai resolver meu problema. Então, acho que essa questão da hierarquia na comunidade, ela precisa realmente não existir. Rafaela, olha só, é Rafaela, né? Não sei como é que eu estou conseguindo decorar tantos nomes, mas olha só, a comunidade prática é um organismo. Todo organismo precisa de uma lógica. Pode não ser a lógica hierárquica. Se o organismo não tem uma lógica, ele é fugaz, ele nasce e morre. Então, assim, a comunidade de prática
na minha forma de ver, a gente poderia dizer assim, ele tem uma lógica caórdica, ele convive com o caos e com a ordem. Dentro dessa questão da ordem, talvez a gente pudesse seguir a lei do Romário, né? Que chegou agora, já quer sentar na janela. Né? Então, assim, o cara que entra numa comunidade de prática, ele passa por um processo de legitimação. Acho que a gente não pode também ser inocente de achar que todo mundo é igual o tempo todo. Então, assim, ele entra, ele vai se legitimando até ele se tornar um igual. Né? Se não, até colocando um ponto que a professora Evelyn levantou, assim, a IBM foi uma das primeiras empresas do mundo a investir em programas de mestrado e doutoramento para os seus funcionários. E surgiu na IBM a figura do pato selvagem, que era o cara voltava do mestrado, ele voltava grasnando, querendo mudar o mundo. E ele passava, logo ele encontrava um caçador que mirava nele e pum! E, de repente, o investimento que a IBM tinha feito ia embora, porque o cara, às vezes, deixava a empresa, se bem que é difícil alguém sair da IBM. Então, eu tive um professor, professor Donaldo de Souza Dias, lá no Copiade, que ele falava assim, olha, pato selvagem bom é o que sabe se misturar na paisagem. Entendeu? Então, ele vai se legitimar no grupo e ele vai conseguir contribuir sem muito soluço. Acho que talvez seja uma receita de parcimônia e cautela para a gente não colocar o pessoal também aí na alça. Quem trabalha com treinamento e recebe pessoal de volta de mestrado e doutorado, não colocar esses patos selvagens aí na alça de mira de algum gerente sanguinário, entendeu? Um pouquinho preocupado com o tempo, queria... a gente não ouviu aqui o comentário do Leonardo, não sei se teria alguma pergunta para ele, senão eu teria. Eu fiquei meio intrigado com aquela tua variável de patente. Eu não sei até que ponto patente no Brasil é uma proxy adequada, porque, na verdade, ela não representa só o esforço das empresas. Ela representa mais o ambiente institucional e a dificuldade toda do ambiente institucional. Talvez, minha dúvida seria, será que até que ponto ela é uma proxy adequada, uma medida adequada, uma vez que ela está repercutindo não o esforço das empresas, o interesse das patentes, mas está repercutindo o nosso ambiente institucional? A pergunta, ela procede porque, por exemplo, eu posso patentear e não transformar em produto. Né? Então, obviamente, eu tenho que buscar proxies mais, vamos dizer assim, relevantes. Né? Resultados do processo de inovação, a gente poderia pensar em número de produtos novos, número de processos novos que foram implantados. Vamos dizer assim, eu concordo com a observação, nem toda a patente vai se transformar em novo produto. Então, o que a nosso favor, eu quero dizer o seguinte, esse foi o primeiro estudo onde a gente introduziu patentes. E agora a gente acha que tem que melhorar, vamos dizer assim, o resultado do processo inovador, tentando construir mesmo um construto, resultado do processo de inovação. E esse construto ele tem que levar outras variáveis em consideração que não somente o número de patentes. Aí eu acho que faz todo sentido a tua observação. Bom, o coordenador já está brigando. Aí nós encerramos. Professor Rezende, a sua pesquisa se baseou tanto em entrevista como em dados secundários? Não, foi survey. A gente disparou aí um e-mail marketing, ou e-mail researching, né, para 1.300 empresas e teve 7,8% de taxa de retorno. Então, tivemos 96 empresas que retornaram o questionário. Uma das coisas que a gente constatou é que o questionário ficou muito grande, o questionário foi pela internet, mas mesmo assim ele podia entrar e sair da sessão, mas o tamanho do questionário pode ter assustado um pouquinho.
e o sujeito era o principal executivo encarregado de planejamento ou controle nas organizações. Ou era o planner, ou era o controller da organização, ou o primeiro executivo. Então, desculpe, não ouvi. Mesmo os dados financeiros que você falou em ROA, em equity, não, coisa assim? Quem falou em ROA e ROI foi o professor Leonardo. Esse eu sei que tem na cabeça o tempo todo. Não, olha só, os dados, o que a gente teve, o que a gente fez, a gente tem até um artigo que foi publicado com o professor Marcos Ávila do COPIAD, com a Renata Citônio, que trabalha na McKinsey, onde ela, a partir da minha base, ela foi nos relatórios e pegou dados secundários de balanço e fez uma comparação desses indicadores. Mas esse não é o meu trabalho. Esse trabalho que eu estou apresentando é um trabalho que saiu agora na RIC-G, de julho a dezembro de 2012. É o último número, que é a Revista Ibero-Americana de Contabilidade de Gestión. Tá fresquinho, acabou de ser publicado. Mas nesse trabalho eu não chego a comparar com isso. Eu devo ter me enganado, então. Bom, queria agradecer, então, ao Alexandre, Leonardo, Rezende, a atenção de vocês todos. Encerramos um bom painel aqui. Obrigado, boa tarde. Ha ha ha.